Saudações a todas e todos. Estamos aqui com mais uma conversa, um debate aqui do Observatório Social de Brasília, convidando candidatos à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal para debater temas relacionados à transparência, ao controle social e participação social. Hoje a gente recebe aqui o Pedro Ivo, que é candidato ao Senado, e o Rafael Seba, que é candidato à Câmara dos Deputados. Geralmente eu começo com um tema mais aberto, mas como vocês dois são candidatos ao Congresso, eu vou puxar um tema mais relacionado ao Congresso inicialmente, que é um tema que está aí na pauta já há algum tempo, que é o orçamento secreto. O orçamento secreto traz também a questão das emendas parlamentares, que é um instrumento que nem todo mundo conhece bem, mas que é muito importante, né? Envolve valores altos e é importante entender como é que funciona, né? E saber o que os parlamentares ou os candidatos pensam. As emendas, só para fazer uma introdução para o pessoal que está acompanhando, é uma parte do orçamento, né, que o parlamentar tem o direito de decidir sobre a destinação desse recurso. Então, na Câmara Legislativa, são 22 milhões por ano, por deputado, e no Senado, na Câmara Federal, varia um pouco, porque tem as emendas individuais, de bancada, tem o famoso orçamento secreto, mas também é um valor muito importante. Então, eu queria saber de vocês duas coisas. O que vocês pensam das emendas como uma função atípica, né, do parlamentar, que é decidir essa alocação dos recursos, e o que vocês pensam dessa possibilidade de emenda do relator, sem muita transparência e com valores enormes, e o que pode ser feito em relação a isso. Vamos começar com o Pedro Ivo? Primeiro que o orçamento secreto é uma aberração. No sistema democrático, nada pode ser secreto. Absolutamente nada. Então, quanto mais controle social, quanto mais fiscalização, quanto mais transparência, melhor para tratar coisa pública, porque trata-se de recursos públicos. Eu tive a felicidade de participar da coordenação do programa do Lula, e no programa do Lula, ele mesmo nos surpreendeu positivamente propondo o orçamento participativo nacional, coisa que não foi feita antes. Então, a proposta no programa do Lula já é do orçamento participativo nacional. E eu, enquanto candidato ao Senado, também sou a favor do orçamento participativo local, na esfera municipal, distrital, federal, qualquer que seja, com efetivo controle social, transparência e participação da sociedade, né? Para começar, essa é a minha primeira resposta. A segunda resposta é, a gente vê muitos políticos dizendo, eu botei tantos milhões para tal local, eu botei tantos milhões para tal local, para outro local, para tal área. Primeiro, as pessoas que estão nos ouvindo, Chia, deve sempre lembrar que eles não botaram nada, porque esse dinheiro é público. É o dinheiro das pessoas, da sociedade, portanto, a obrigação é aplicar bem. Segundo, boa parte dessas emendas nós não sabemos como ela é definida. Alguns parlamentares hoje têm uma transparência maior, alguns usam inclusive editais, coisa que eu pretendo fazer se estiver no Senado e se as emendas se mantiverem, né? Porque, na real, como é dinheiro público, do orçamento público, isso deveria ser feito pelo Poder Executivo. Então, como é que hoje para que servem as emendas hoje, muitas vezes, em muitos casos? Para o parlamentar atrelar um prefeito ao seu mandato. Dependendo de quanto ele dispõe, do acordo que ele faz, e o Centrão é mestre nisso, né? Inclusive aumentando muito mais com esse orçamento secreto. Então, a emenda, você falou, tanto a emenda individual como a emenda de bancada. No Senado, tem também a emenda de comissão, é muito recurso. Então, isso tem que ser bastante transparente, com medidas eficazes e eficientes de controle da sociedade, não pode usar de forma assistencialista e tem que ser do interesse público, enquanto houver emenda.
No decorrer desse processo todo, eu acho que as emendas coletivas, elas têm mais sentido de serem fortalecidas do que as emendas individuais. Porque você pensa uma emenda de bancada, pelo menos você vai juntar todos os parlamentares, independentemente de partido, e terá que ter uma discussão sobre prioridades para aquele determinado estado ou Distrito Federal. Então, emenda de bancada para o Distrito Federal. É muito importante que todos os parlamentares sentem e conversem sobre isso. E quando faz isso, a possibilidade de ser mais transparente e de ser de retorno para o poder público é melhor, né? Então, no mínimo, as emendas parlamentares têm que ser claramente transparentes, tem que ser decidido com a população para ter políticas de controle e tem que prestar conta disso tanto aos órgãos responsáveis, institucionais, como à sociedade também, que é a principal, digamos assim, depositária desse processo. Então, pessoal, você que está pensando na eleição, saiba que quando os parlamentares dizem que colocou dinheiro ali e acolá, eles têm que dizer que colocou dinheiro público, o dinheiro não é deles. E é muito, como você bem falou, Chia, 22 milhões por ano, só um deputado distrital. Então isso tem que ser bem aplicado, tem que ter prioridade, tem que ter transparência, tem que ter controle, tem que voltar realmente para a sociedade. Certo. O orçamento secreto ele serve para atender interesses individuais dos parlamentares, né? E aí você tem dois problemas muito sérios nisso. O primeiro é que mesmo se esse recurso fosse aplicado sem nenhum tipo de desvio, hipoteticamente desvio ético no sentido de você destinar para compra superfaturada ou enfim para contratos ilegais, ainda assim seria muito problemático, porque você não tem um controle público, uma transparência em relação àquele recurso e você tira um elemento de gestão que é o que a população precisa, né? Porque daí você está tendo uma aplicação do orçamento que é totalmente centralizada e sem nenhum tipo de linha política estratégica de desenvolvimento nacional. Então, por si só é uma aberração, mas é ainda mais grave porque, pela falta de transparência, você tem um caminho aberto aí para todo tipo de corrupção e a gente viu isso, né? O orçamento secreto foi usado para comprar trator superfaturado, para atender uma série de interesses econômicos que são tudo que o país tem de pior. Então, assim, de forma muito direta, o orçamento secreto é uma aberração, não deveria existir emenda de relator, não deveria funcionar da forma como funciona. Acho que o orçamento ele pode funcionar perfeitamente bem sem a existência das emendas de relator, então acho que é um primeiro ponto. Em relação à forma que a gente poderia lidar com isso, como eu pretendo lidar com isso no eventual mandato, eu fui assessor parlamentar nos últimos anos aqui no Distrito Federal, fui assessor do deputado Fábio Félix. Uma das coisas que a gente fez muito interessante, Pedro, você mencionou aí os editais das emendas, foi justamente a editalização de emendas parlamentares. Eu participei ativamente da elaboração, da formulação desses editais, tivemos dois. Um foi o edital Realize, que era para atender escolas ou o setor cultural. Então é uma inovação, né? Você não deixa na emenda a partir da relação pessoal do parlamentar ou das amizades ou das relações políticas, mas você tem um chamado aberto com transparência. A gente teve mais de 1.000 inscrições nesses editais. E teve um segundo que foi feito em menos de 30 dias, assim, o processo de elaboração do edital. A gente teve que fazer um diálogo ativo com o governo do Distrito Federal também, que foi quando você teve a interrupção do comércio durante a pandemia. Foi um edital de emergência para o segmento cultural, que foi no seu quadrado, que a ideia era que você tivesse acesso à cultura no quadrado de casa, né? Então foi um edital que foi feito com uma velocidade muito grande, que foi muito bem sucedido. Foi a primeira medida de apoio ao segmento cultural aqui em âmbito do Distrito Federal, veio pelas emendas parlamentares, um processo de transparência, de gestão que serve de exemplo, Pedro, para como que as emendas podem cumprir um bom papel, né? E não o papel que elas vêm cumprindo até aqui. Legal. Esse ano, a gente completou 10 anos de vigência da Lei de Acesso à Informação, que é um instrumento importantíssimo. O Observatório Social trabalha muito com isso, né? Para trazer a público informações relevantes e temas relevantes, né? Porque é impossível discutir alguns temas sem acesso a informações de como aquilo funciona, quem é beneficiado, quem não é, como é que aquilo está sendo gerido. Infelizmente, a gente ainda tem muitos problemas, né? Tanto na esfera distrital quanto na esfera federal, em relação a uma resistência
alguns temas. Da experiência do observatório, a gente pode dizer que aquilo que não cria muitos problemas é fácil conseguir. A gente realmente tem um acesso fácil, a gente tem instrumentos, portal da transparência, os pedidos, né, os sistemas para fazer pedidos. Agora, quando você entra em áreas um pouco mais sensíveis, aqui no DF poderia citar a saúde, poderia citar o transporte público, no âmbito federal a gente tem visto casos e mais casos aí de até a questão do sigilo de 100 anos e tudo mais. Eu queria saber de vocês um pouco assim, o que vocês pensam desse cenário, né? E que medidas, ou enfim, que mudança de postura, ou até de legislação, já que vocês são candidatos ao legislativo, poderiam ser tomados para dar mais efetividade a esse instrumento que é tão importante para o exercício da cidadania. Vou inverter agora e começar pelo Sérgio. Perfeito. Rodrigo, acho que uma primeira medida importante é você popularizar a ideia da lei de acesso à informação. Uma boa parte da população não sabe que esse instrumento existe, não sabe que ela pode entrar no sistema, demandar qualquer informação, que o Estado tem a obrigação de responder, se não responder está incorrendo em crime, tem prazo para isso. Então, acho que um processo formativo, uma agenda pública de campanha em escolas, para que a gente se habitue desde da infância mesmo à ideia de que o recurso público nos pertence, a gente tem o direito de saber para onde ele vai, incidir no seu direcionamento, acho que seria um bom primeiro passo. Mas não seria suficiente justamente porque, mesmo quando a pessoa tem pleno domínio do direito que ela tem em relação à lei de acesso à informação, a gente se frustra. Eu digo como um usuário da lei, né? Eu tenho frequentemente mandado para diferentes órgãos requerimentos de informação e muitas vezes é frustrante porque ou eles mandam de forma limitada ou não mandam, arrumam subterfúgios e a gente tem que recorrer e muitas vezes não chega, né? Então, dando exemplo objetivo, eu recentemente pedi a lista dos imóveis do Distrito Federal que tem isenção ou desconto de IPTU. Solicitei isso, né? Não consegui ter acesso a essa informação. Não me parece ter razão nenhuma para isso não ser uma informação pública, já que tem o Estado está abdicando dessa fonte de recurso, então isso tem que estar a serviço de algum interesse público, né? Não conseguir ter. Então você tem que ficar entrando com recurso e às vezes pode até vir a informação, mas vem em um formato que você não consegue trabalhar, né? Quando a gente fala de dado aberto, não é só estar lá um número escrito numa planilha PDF, é você poder ter em formato que você possa manejar, que você possa trabalhar de fato essa informação. E como parlamentar, eu acho que mais do que fazer uma nova lei, porque acho que a lei de acesso à informação ela já é bem montada mesmo, eu acho que tem que existir uma pressão para o seu cumprimento, uma fiscalização concreta em relação às violações que estão acontecendo e esse trabalho de fiscalização do Poder Legislativo, porque no final do dia, Rodrigo, sempre vai ter como, a partir de manejos, o governo não fazer aquilo que tem que fazer, né? Que é garantir a informação pública acessível para toda a população. Pedro. No parlamento, inclusive, que tem uma função de fiscalização, né? Complementando o que o Seba falou, nós temos que ser mais eficientes e eficazes nesse acompanhamento. Então, eu acho que, além do mandato em si de um deputado, de um senador, na esfera federal e nas esferas locais também tem um papel, nós temos que fortalecer, primeiro, a parte educativa desse processo. Realmente, há muita desinformação ainda sobre essas leis. E a parte também de redes. Um trabalho como esse do Observatório, isso tem que estar linkado com o parlamento também, no sentido não partidário, mas no sentido de rede, de sociedade, apoiar mais essas instituições que trabalham com a sociedade no sentido da transparência, do controle social, né? Usar mais a Constituição de 88, que ela tem mecanismos muito importantes nesse sentido, além da lei especificamente que você nos pergunta, a própria Constituição tem mecanismos importantíssimos sobre a lei de acesso e também as leis internacionais. No caso do meio ambiente, você falou aí que é bem difícil em algumas áreas, eu posso dizer que a questão ambiental é muito difícil para se ter transparência sobre ela, né? Porque, veja, você vê uma queimada, não só da Amazônia, mas no Cerrado. Qual é a informação verdadeira, real, eficiente que a gente tem?
Começou a queimada semana passada na UNB, ali no Cerrado, na UNB. A gente quer saber por que a prevenção não funcionou. Porque se essa queimada é natural ou se ela é induzida, o que o Estado está fazendo para coibir ou para apurar, né? Outra coisa importante também no Brasil, que na área ambiental, você tem, o Brasil é um dos maiores, é um dos países no ranking mundial de assassinato de ambientalistas, é um dos maiores. Então, nós conseguimos, a nível mundial, os ambientalistas, aprovar o acordo de Escazú para a América Latina e para o Caribe. É um acordo que exige transparência nas ações ambientais. Esse acordo está aí desde 2018 e não foi ainda ratificado no Congresso Nacional. E tem uma força de oposição muito grande a partir do governo federal. Mas hoje você pode ter acesso a ele, não só na internet, como as entidades que atuam na sociedade podem se credenciar para fazer parte, digamos assim, da rede que apoia o Acordo de Escazú, né? A minha instituição, a Terra Azul, é membro do Acordo de Escazú. Então, uma das coisas mais importantes que eu tenho a fazer lá, além de outros elementos que a gente vai decorrer aqui, caso seja senador, é pressionar para ser ratificado o Acordo de Escazú. É pressionar para que o GDF, os órgãos do GDF, haja mais com transparência, né? Que as pessoas sejam respondidas e que tenha mecanismo até na internet que facilitem tanto o questionamento dos cidadãos, como também a resposta, que é, como disse o Seba, às vezes responde de forma muito duvidosa. Né? E, obviamente, quando isso não consegue de forma nenhuma cumprir a lei, nós temos que ir para a área judiciária também. Então, de forma que é muito importante as pessoas saberem do que está acontecendo com o dinheiro delas, que o dinheiro é público, é das pessoas, não é do governo. Pedro, você falou sobre uma questão muito interessante, que é o papel fiscalizatório, né, do parlamentar. A gente tem um foco, até mesmo na imprensa, né, nos debates, no papel do parlamentar como legislador, seja discutindo leis de iniciativa do Executivo ou de outros autores, seja propondo, né, leis. E acaba esquecendo um pouco desse outro papel que é tão importante. Existem algumas questões políticas, né? Às vezes o parlamentar faz da base do governo e aí, né, fica assim, sem interesse em exercer. Existe também, aqui é uma opinião pessoal, assim, uma dificuldade de mostrar para a população a importância disso, né, o resultado que isso pode ter. As pessoas estão naturalmente preocupadas, né, se vão ter acesso à escola, ou um transporte de qualidade, ou um posto de saúde que funcione, e às vezes não conseguem enxergar, pelo menos no primeiro momento, né, como isso ajuda até a concretizar essas outras questões. Eu queria que vocês dois falassem, vou começar pelo Pedro, um pouco sobre esse papel, sobre como demonstrar para a sociedade que isso é importante e como transformar isso em realidade. Porque muitas vezes também a gente vê candidatos que dizem que vão fazer, que serão independentes, que vão cumprir, mas quando eventualmente chegam lá, acabam não fazendo também por várias questões, inclusive algumas dessas que eu mencionei. Bem, a rede realmente tem os parlamentares da rede são poucos, mas são muito fortes na fiscalização, na denúncia, na proposta, e nós somos o partido que mais agiu no judiciário contra ações que nós consideramos incorretas do governo, né? Então, isso a gente já exerce essa questão. Claro que precisa aprimorar, precisa melhorar, né? O Senado tem uma característica ainda mais complexa, digamos assim, né? Que no Brasil o Senado não é só revisor, né? Ele também, o senador pode apresentar um projeto de lei até igual ou semelhante ao que vai ser apresentado na Câmara dos Deputados, né? Então, às vezes você tem da mesma natureza, agora sob mandato coletivo, nós temos 5 projetos de leis que vêm de várias áreas, né? Então, acho que, primeiro, é fundamental que haja uma maior integração nas duas casas,
para que um projeto de lei possa ser feito de uma forma eficiente que não precisa repetir. Então, se um deputado X tem um bom projeto de lei, eu, como senador, posso apenas reforçar isso no Senado. Acho que o Senado poderia se dedicar mais à fiscalização. Como a casa sênior do país, do parlamento, né? Tem muitos mecanismos na Constituição de 88 que sequer foram usados pelos senadores, até mesmo pelos deputados federais. Mas essa parte de fiscalização é fundamental, porque a fiscalização ela fortalece a democracia. Porque se eu fiscalizo, eu tenho que forçar objetivamente a ter um sistema mais transparente. Não existe fiscalização sem transparência. E tendo um sistema mais transparente, necessariamente leva a uma maior participação das pessoas. Então, e uma das crises da política tem a ver com isso. As pessoas não se identificam com os políticos, porque a política está velha, está mesmice, as comunidades não participam da política, e é uma responsabilidade dos próprios políticos. O Gilberto Gil tem uma frase que eu gosto muito, ele diz, o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Então, tudo isso que esse negócio é difícil para o povo, que o povo não entende, é balela. Quando você vai conversar com as pessoas, eu tenho andado o Distrito Federal todo, quando eu falo de sustentabilidade, regeneração, ligando com coisas concretas, com a água dele, com a poluição, com a doença respiratória, com a Covid, ele entende e vê que é importante. Quando a gente fala de uma forma clara, né, que a transparência, que a fiscalização, que o dinheiro é público, é dele, e que não é para deixar os parlamentares fazer o que quiser, eles entendem. Nós temos um grande problema para essa questão da transparência. Vontade política. Não é lei, não é a importância dela, é falta de vontade política para as pessoas entenderem. Então nós precisamos de um processo educativo mais forte nessa questão e precisamos mudar a política. Para isso tem que mudar o que está aí e eleger pessoas comprometidas com essa agenda, comprometidas com a democracia. E o terceiro elemento é incluir elementos da democracia participativa na democracia representativa, porque ela não está dando mais conta. Se o cidadão não se sente partícipe, é difícil para ele se envolver mais no destino do país. Então, os conselhos que foram desestruturados, as conferências que deixaram de existir, outros mecanismos que já são constitucionais, como plebiscito, referendo, quer dizer, eu sou daquela máxima, quanto mais democracia, melhor. A gente vai falar um pouquinho sobre vários desses instrumentos logo em seguida. Só ouvir o Seba sobre essa questão do papel fiscalizatório. Xian, o parlamento, um dos principais papéis, na minha opinião, é justamente fiscalizar, porque a gente tem mais instrumentos do que qualquer outro cidadão teria. Né? A gente tem condição de ter um gabinete com uma equipe com conhecimentos diversos. A gente pode ter advogados e advogadas, especialistas em orçamento, pessoas que vêm de um trabalho comunitário, que tem uma vivência mais cotidiana com os problemas que a sociedade enfrenta. Então a gente tem capacidade de ter um time montado ali que consegue fiscalizar o governo em diversos aspectos e com uma potência que um cidadão comum não teria. Então, para falar a verdade, uma das coisas que mais me motiva a ser parlamentar é o papel fiscalizador, que um mandato comprometido com isso consegue fazer muita coisa, né? Consegue tirar muita informação importante, consegue apontar irregularidades e isso interessa, inclusive, aos governantes. Né? Se um dia eu tiver um cargo no executivo, eu espero que existam parlamentares fazendo a boa fiscalização, apontando onde é que tem furo, onde é que tem problema, porque o Estado brasileiro precisa de funcionar na sua integralidade, os três poderes em comunhão pelo melhor exercício e aplicação do orçamento público. Então eu vejo isso como uma tarefa muito necessária. Eu acho que a população como um todo entende muito bem isso e cobra isso. Né? Nas andanças que eu faço, as pessoas cobram isso. Né? E aí, como é que é? Cobra duas coisas, cobra que a gente não se corrompa e cobra que a gente enfrente. Então, não tenho a menor dúvida de que é uma das tarefas nossas cumprir esse papel de forma muito direta, inclusive fazer enfrentamentos que nunca foram feitos. Né? Então, estou candidato a deputado federal, pretendo fazer um debate
em nível nacional em relação à prestação de serviços de transporte público em todo o país, que você tem um problema grande de transparência, tarifa muito alta, serviço cada vez mais precário. Eu acho que cabe. Acho que cabe em nível nacional ver essa rede de relacionamento entre empresários, governos, financiamento de campanha, como é que isso se deu ao longo do tempo, como é que esses caras montaram tudo que montaram. Isso afeta aqui o Distrito Federal, mas é um debate de nível nacional, pegando meio ambiente, uma pauta que meu amigo Pedro Ivo debate muito também. Acho que o garimpo que existe hoje, o garimpo ilegal, merece uma investigação muito profunda, que envolve não só fiscalizar os governos, mas também grupos criminosos que operam por fora do Estado e entrando nas estruturas de Estado. Então, acho que Pedro Ivo vai estar me ajudando aí numa CPI mista do garimpo, quando a gente estiver lá no Congresso Nacional, para a gente, entre outros processos, poder fiscalizar com muita força essas questões. Pessoal, a gente tem aproveitado essas conversas também para falar de alguns instrumentos, como o Pedro Ivo mencionou, que já existem, estão na Constituição, que permitem a participação do cidadão nos debates, em alguns casos até nas decisões. E aí queria propor para vocês da gente fazer um comentário assim, de cada instrumento desse, rapidinho, se for possível. Vocês contarem um pouquinho da experiência de vocês, caso vocês tenham uma experiência direta, né? E também sobre a importância. Eu vou começar com os conselhos de políticas públicas que o Pedro Ivo mencionou, né? A gente tem alguns conselhos que já são, a existência já é determinada pela própria Constituição, outras que podem ser criados para tratar de diferentes políticas públicas. E, às vezes, a gente tem um processo de esvaziamento, né, desses conselhos, que são um espaço, a meu ver, pelo menos, muito importante para dar voz ao cidadão e para ouvir, né, as contribuições que diferentes segmentos da sociedade têm a fazer. Conta um pouquinho, enfim, de alguma experiência que você tem e o que você acha desse. Meu amigo Chia, você fez uma observação que eu vou, antes de responder objetivamente a sua pergunta, eu vou trabalhar nela, que eu acho ela muito importante. Muitas vezes as pessoas acham que a transparência não é importante, não é fundamental. Então eu vou dar o exemplo aqui da garimpagem do ouro. O cidadão que compra ouro, ele não sabe a origem do ouro. Boa parte desse ouro vem de garimpo ilegal. Então o que acontece? O cara garimpa ilegalmente, e hoje nós temos mais de 20 mil garimpeiros ilegalmente na terra Yanomami, leva para o BNDES, o BNDES legitima. Por quê? Porque não houve uma transparência na cadeia produtiva. Então, veja, a gente quando compra alguma coisa, a gente também tem que ter transparência ao comprar. Tem que saber se tem rótulo, como é o caso dos transgênicos, tem que saber se tem agrotóxicos, né? E isso só é possível se houver uma transparência também na produção e na comercialização desde o seu início. Então, eu quero só reforçar a todos que estão nos assistindo que essa coisa de transparência não é algo assim genérico. Ele atinge diretamente as nossas vidas, no consumo, na produção, no financiamento público. Tem uma proposta do Instituto Escolhas agora, por exemplo, de o BNDES só legitimar o ouro se ele souber toda a cadeia produtiva. Isso vai ser fundamental para coibir o crime, né? Bem, eu sou muito favorável à democracia direta. O que é isso, democracia direta? É o cidadão participando diretamente dos destinos do seu país, da sua cidade. Isso ainda não é possível. Então, a participação democrática, a transparência, tudo isso são elementos dessa democracia direta que a gente vai chegando, construindo junto com a democracia representativa, que são os parlamentos. É claro que nós somos totalmente a favor da democracia parlamentar, representativa, até porque vivemos num governo que até isso não quer que se realize plenamente. Mas é fundamental esses instrumentos de participação popular serem incluídos dentro do sistema. E a Constituição de 88 já prevê isso. A Constituição de 88, ela chama o cidadão a participar de conselhos, a participar de plebiscitos, onde ele vai decidir sobre alguma coisa importante para o país, ou referendo, onde ele vai dizer se é a favor ou não de determinada questão que foi aprovada, né? Então, eu acho que são fundamentais. Eu tive algumas experiências muito importantes na minha vida
que fortaleceram essa ideia. Eu, enquanto secretário de Meio Ambiente de Fortaleza, participava do Conselho das Cidades, do Conselho da Agenda 21 local, um instrumento que hoje foi substituído pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mas que é mais ou menos semelhante, e vi, isso foi na gestão da Luiziane, que eu fui secretário, e vi como as pessoas participando, elas se engajam mais, elas fiscalizam melhor, e ela põe o serviço público para ser uma melhoria, inclusive fiscaliza a ação dos parlamentares. Porque ninguém pode votar numa pessoa e depois nem lembrar quem é. Além de lembrar, tem que fiscalizar. Então, a minha experiência no Conselho da Cidade de Fortaleza, na Agenda 21 local de Fortaleza, foi muito, muito assim, definidora da ideia que a gente tem de que quanto mais democracia, melhor. Na rede a gente diz, é preciso democratizar a democracia. E a segunda grande experiência, aí já na escala nacional, foi a minha participação no governo Lula, com a Marina Silva, ministra. Eu era o coordenador da Agenda 21 brasileira. E a Agenda 21 brasileira tinha um conselho, que era o CPDS, Conselho de Políticas de Desenvolvimento Sociais e Agenda 21. Impressionante, porque esse conselho, ele dava posicionamentos, ele discutia as políticas públicas, ele trazia as prefeituras, ele trazia as entidades para participar, e a Marina tinha uma interlocução muito importante com esse conselho. Também fui do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que foi destruído. Tudo isso está sendo destruído por esse atual governo, porque esse governo ele é autoritário, ele não quer ninguém dando opinião. E a conferência de meio ambiente, nós fazíamos conferência com mais de 5 mil pessoas, tiramos políticas. O governo, na época, já estava tentando unir o conjunto dos conselhos, porque nós tínhamos vários conselhos e, às vezes, esses conselhos não estavam alinhados, né? Sem falar no Conselho de Saúde, que é a nossa mãe, que é, inclusive, um conselho deliberativo, que é por onde eu acho que a política pública participativa e transparente deve caminhar. Conselhos deliberativos e paritários. Não apenas conselho no sentido de o Estado ouve, mas só cumpre o que ele quer. No SUS, no Conselho de Saúde, nós só temos o SUS de pé como ele está, mesmo com debilidades. Nós só tivemos uma resposta para essa Covid por causa do SUS, porque tem um Conselho de Saúde, que a depender do presidente da República, que foi lá para a Inglaterra fazer política no velório da rainha, mas esqueceu de, pelo menos, derramar uma lágrima com os milhares de brasileiros que morreram no Covid. Então, veja, o que eu quero dizer é que a participação popular, a transparência, essas formas de participação não é teórica, ela é muito prática e ela se realiza nas nossas vidas, na melhoria da nossa saúde, na melhoria da nossa educação, na melhoria do que a gente vai se alimentar. Olha o Conselho de Segurança Alimentar que nós tínhamos, né? O Brasil virou a farra do veneno. Todo mundo, é tudo liberado aí, transgênico, veneno, matando as pessoas. Aqui e acolá a gente vê de algum amigo que morreu de câncer, não sabe de onde veio. Claro, são os agrotóxicos, né? Contaminando as pessoas. Então, não podemos desassociar. A realidade é que, para nós melhorarmos de vida, combatermos a pobreza, a fome, criar sustentabilidade, criar desenvolvimento local sustentável, a transparência e a participação e o controle social são fundamentais. Não, perfeito. Assino tudo que Pedro falou. Tenho uma vivência também de participação em conselhos. Fui vice-presidente do Conselho de Juventude aqui do Distrito Federal e acompanho já há bastante tempo esse debate, desde ainda da época de ensino médio. E tem limites, é evidente, né? A gente teve um ascenso de políticas de participação no país, sobretudo a partir dos anos 2000, já com algumas experiências ainda na década de 90, né? Mas sobretudo a partir dos anos 2000 intensificando, e mesmo no auge você tinha problemas. Os conselhos, embora sejam instrumentos muito potentes, ainda muitas vezes pouco conhecidos, com uma participação ainda muito restrita
há organizações mais ativas na política, o que não é nenhum demérito, né? Uma organização ativa participar desse espaço, mas é uma pena que a gente não tenha conseguido popularizar ainda mais a importância dos conselhos como espaço, primeiro, de reflexão, né? Porque eu acho que é bom a gente admitir que a gente não tem resposta para tudo, o governo não tem resposta para tudo, nenhum parlamentar tem resposta para tudo e nenhum grupo isolado da sociedade tem resposta para tudo. Então a gente ter espaços de reunião para pensar o desenvolvimento nacional nos diferentes setores, que é o que os conselhos propõem, né? Os conselhos são sempre setoriais, acho que é um baita serviço. E segundo, uma vez que a gente delibere qual é o rumo que a gente quer coletivamente, uma vez que exista esse rumo a ser seguido, para que exista uma fiscalização para ver, de fato, se a política pública está acompanhando essa deliberação. Então, acho que os conselhos são instrumentos muito potentes, nos últimos anos foram destruídos, então, se eu pontuei que já era limitado, nos últimos anos eles têm sido muito fragilizados e atacados não é por acaso, né? É porque um governo que não gosta de controle, que não gosta de participação, um governo que tem viés autoritário, quer que cada vez menos gente fique sabendo das coisas e participe das coisas. Os conselhos são um instrumento, uma porta de entrada muito potente para se debater os principais problemas do país. E aí, só para concluir, trazendo uma coisa que o Pedro falou no final da fala dele sobre o Conselho de Saúde, eu ia citar justamente os Conselhos de Saúde como uma referência muito positiva, porque esse caráter deliberativo faz com que o governo tenha que estar em permanente contato com a população, né? Não só a cada 4 anos um governante chegue, escute, debata, proponha, mas que a sociedade seja parte da construção do Estado de forma permanente. Acho que a gente pode ampliar esse caráter deliberativo para outros conselhos. Tem outros exemplos também, os conselhos de bacias também têm caráter deliberativo, né? Então você tem alguns bons exemplos no país, acho que poderíamos ter ainda mais exemplos, e aí para trazer mais um exemplo do transporte, já que eu tinha citado anteriormente, se você tivesse conselhos populares do transporte, para você averiguar se as linhas estão atendendo o serviço, se está com regularidade, se a tarifa está adequada, eu tenho certeza que o serviço seria melhor do que ele é hoje. É até interessante porque aqui no Distrito Federal a gente tem um conselho de transporte público, né? Mas que já houve situações em que ele sequer foi consultado sobre temas que deveria ser, por exigência legal, né? Aumento de tarifa, por exemplo. E a gente teve uma experiência no Observatório Social que a gente sequer conseguia acesso à ata da reunião do Conselho. Quer dizer, a gente não tem direito de saber o que foi discutido e decidido lá. E tem casos também muito graves, como o caso da área do meio ambiente, que todas as áreas de meio ambiente têm que ter um conselho. Uhum. E já é lei, mas nunca foi aplicado. Uhum. Nunca foi aplicado. E geralmente, se o conselho não é paritário, nem é deliberativo, ele também vira um conselho fake. Pro forma, né? Fake, pro forma. O governo bota lá as secretarias todas, é o caso de Brasília, e não chama a sociedade. E aí o conselho vira um instrumento de justificar as políticas governamentais. Por isso que o conselho é mais eficiente é onde tem deliberação e paridade. E paridade para o governo não manipular. Deixa eu só para complementar, já que você falou especificamente desse conselho, eu entrei com uma ação contra o governo em uma situação em que ele aumentou a tarifa, porque eu requeri pela lei de acesso à informação a ata de reunião do conselho, não recebi a ata, entrei com uma ação dizendo, olha, esse aumento ele é ilegal, porque o conselho não aprovou, está previsto em lei. A gente conseguiu segurar por uns 2 dias ainda o aumento da tarifa. O povo pagou um pouquinho menos, mas depois, porque nem sempre no judiciário também a gente consegue que as coisas passem, mas eu acho que para além desse conselho distrital, quando eu citei os de transporte, acho que era importante ter conselhos locais também, sabe? Então, só para deixar um registro. Ainda nessa linha, tem um outro instrumento que é muito comum, mas também sofre de algum desses problemas que a gente já mencionou, que são as audiências públicas, né? Eu colocaria até audiências públicas e consultas públicas. As consultas não precisam ser necessariamente presenciais, né? Pode ser por sistemas. E as audiências, que é aquele modelo razoavelmente conhecido, que você reúne representantes da sociedade. A gente vê também lá pela experiência do observatório que muitas vezes as audiências são feitas apenas para cumprir uma formalidade, às vezes os parlamentares sequer participam, portanto, se não participam, às vezes mandam um assessor, até a gente entende, claro, né, que tem outros compromissos, mas muitas vezes sequer dá atenção para aquilo. Na mesma linha, eu queria pedir para vocês contarem um pouquinho da experiência de vocês, desse instrumento, como é que a gente faz para dar mais efetividade, né, de
por exemplo, numa audiência pública, aquilo que foi apresentado ser considerado, né? A audiência não é feita para acatar nada necessariamente, mas para ser considerado, dar um retorno, né? Uma devolutiva para a sociedade. Vamos começar pelo Sérgio. Acho que você já fez a pergunta e deu um pouco da resposta também, Rodrigo, porque hoje, na verdade, o Estado, o poder público, ele não tem obrigação sequer de responder ao que surge de uma audiência. Então, assim, o governante pode encaminhar um secretário lá para ficar escutando as pessoas falarem o que quiserem e pronto, saiu dali e cumpriu a exigência legal da audiência pública e vida que segue. É como se não tivesse acontecido, entendeu? É quase como se fosse só bater um ponto ali para as pessoas poderem falar o que elas querem. Eu acho que seria muito interessante se a gente tivesse algum tipo de exigência no sentido não só do registro da ata da audiência, como de uma resposta técnica ponto por ponto do que for sugerido em termos de audiência. Acho que seria muito interessante também ter uma participação mínima necessária para as audiências, então o que forçaria o governo a mobilizar efetivamente para esses espaços, né? E aí cada caso é um caso, não dá para falar X pessoas, né? Porque depende do tema, depende da cidade, depende, enfim, do contexto, mas eu acho que você vincular uma participação mínima nessas audiências seria muito interessante também, além do caráter, e aí de novo voltando para o aspecto da formação, além do caráter da formação mesmo em relação à importância desses espaços, porque mesmo que a gente vá lá, a gente pegue o microfone, defenda o que tem que fazer, a gente sabe que o cara vai embora e não vai ouvir nada, no mínimo tem um registro histórico daquele debate, daquele momento, de quem estava defendendo, de quem não estava. Então, isso por si só já tem alguma valia. Então, mesmo que seja como é hoje, que é limitado, seria muito bom se mais gente participasse, né? Exato. Primeiro, assim, a audiência pública é uma conquista da sociedade. Então, mesmo limitada, é melhor com ela do que sem ela. Segunda coisa que, por exemplo, nas minhas experiências de audiência pública, principalmente na Amazônia, que eu já participei de algumas, quando há um interesse muito grande do agronegócio, para citar um exemplo, né, ou de uma mineradora, então a audiência pública se torna uma coisa complicada, porque o poder econômico traz as pessoas. E aí formam-se claques contra o interesse do debate realmente, digamos assim, equilibrado, dinâmico. Então, é preciso que haja fiscalização em cima desse tipo de mobilização. A audiência pública é um trabalhador, ou um camponês, ou um seringueiro que vai numa audiência pública para discutir a Amazônia lá no estado do Pará ou do Acre, que ele tem uma dificuldade de se locomover, tem uma dificuldade de se mobilizar, enquanto que um madeireiro, um grileiro, um empresário compra uma determinada claque, leva para lá e essa audiência vira totalmente um constrangimento, inclusive com agressões. Já vi isso, com agressões, com constrangimentos. Então, cabe o órgão que está promovendo a audiência tomar medidas sobre isso. A terceira questão que eu acho importante também é realmente o que você falou. Os parlamentares têm que participar quando é audiência pública parlamentar. Eu participei de uma agora, convocada pelo deputado Fábio, sobre a situação da Serrinha do Paranoá. Conto nos dedos. Não vou citar todos que estavam para não cometer injustiça, para não esquecer ninguém, mas contar 3, 4. A maioria não foi. Bom, então isso tem que ter um mecanismo também, como tem se ele faltar a sessão. Então a gente tem que criar um mecanismo. Tudo bem, não pode ir 100%, mas então um número mínimo de audiência pública presencial dos parlamentares, porque senão ela não cumpre a função dela, que a função dela é de diálogo, de esclarecimento, até mesmo de alguns acertos técnicos que surgem nessas audiências também. Então eu acho que é muito constrangedor você ir para uma audiência e só ter 1 ou 2 deputados, geralmente aquele que convocou, ou os que vão vir, batem presença e vão embora. Isso tem que ser denunciado. Do meu ponto de vista, as entidades que estão naquela audiência devem, de forma transparente, criar mecanismo para divulgar quem foi e quem não foi. E hoje nós temos uma facilidade, né, que são as plataformas. Então nós precisamos ter plataforma. Hoje a pessoa participa de audiência pública pelo Zoom, né? Mas precisa saber
O caso da fauna, a diminuição da floresta nacional nossa, foi um assinte. Convocaram a reunião um dia antes, era semipresencial, mas na verdade ninguém foi convocado presencialmente. A sociedade não sabia que ia ter essa audiência e simplesmente eles votaram para diminuir 40% da floresta nacional, certo? Apenas o senador Randolfo Rodrigues e o senador Cid Gomes votaram contra. Todos os outros votaram a favor. Sobre o pretexto, que é justo, mas não é justificado, de que tinha um assentamento importante, tinha que manter. E que todo mundo era a favor de manter esse assentamento, que não tinha como destruir mais. Mas o fato é que usaram isso, muitas vezes manipulam, né? Usaram isso para diminuir em 40%. Passaram a boiada. Passaram a boiada. E foi numa sessão do Senado, né? Mas não houve sequer uma audiência pública. Então, como eu disse, nós precisamos melhorar a qualidade das audiências públicas, mas elas são fundamentais, porque é o mínimo de transparência que a gente tem para definir questões que atingem muita gente. Tem um último instrumento que a gente não poderia deixar de comentar aqui, que é a iniciativa legislativa, né? A iniciativa popular legislativa. Nós tivemos, o Observatório Social, inclusive, participou, né? Um exemplo recente, o Câmara Mais Barata, aqui no DF. Nós temos alguns poucos casos, né, nesses mais de 30 anos de Constituição no âmbito federal, Lei da Ficha Limpa, algumas outras leis relativas a crimes hediondos, e tal, que tiveram um perfil de iniciativa popular, mas que no aspecto formal nem foram, né, nem tramitaram dessa forma. Aqui no DF a gente tem um instrumento muito interessante que é a CPI popular. Quer dizer, você pode também organizar a sociedade para requerer uma CPI, além de apresentar projetos de lei. Por outro lado, existem muitas pessoas que criticam esse instrumento porque acredito que está invadindo ali a competência do parlamentar, né? Que foi eleito democraticamente para apresentar os projetos de lei, para requerer CPIs e assim por diante. E também uma possibilidade de acabar que uma lei apresentada como de iniciativa popular não representar tanto assim, né, a população de uma maneira abrangente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, qual é a opinião pessoal de vocês sobre esse instrumento e se cabe algum tipo de aperfeiçoamento ou algum tipo de mudança no regramento. Vou começar pelo Pedro. Bem, a minha opinião, que é também a opinião da rede, é que o sistema político está em crise. A crise maior no sistema partidário. Existe uma crise geral, mas também existe uma crise no sistema político. Aquilo que o Bauman dizia, que o parlamento pode fazer qualquer coisa menos transformar o mundo. Então, se para as grandes questões o parlamento não consegue dar resposta, tem alguma coisa errada. Então, eu sou muito favorável, assim como a rede também, de trazer elementos da democracia participativa para a democracia representativa. Ou seja, como diz o jovem, hackear o sistema. Por isso que nós somos a favor de candidaturas avulsas, independentes, né? Como já existe em vários lugares do mundo. Porque ela é um contraponto ao sistema partidário que está muito burocrático. Não sou contra ter o sistema partidário, acho fundamental ter partido, tanto que só de um, né? Mas ele é insuficiente. É preciso ter elementos que questionem essa democracia parlamentar, essa nossa opinião que eu concordo. Então eu sou a favor de candidaturas avulsas, num percentual, não que ela seja hegemônica, mas para fazer o contraponto hoje às burocracias partidárias, e com o dinheiro do fundo partidário isso está piorando. Sei que todo mundo está fazendo um esforço, pelo menos os partidos mais de esquerda, mas o fato é que o sistema é um novo imposto sindical, que todo mundo era contra, até caiu o imposto sindical. Então, esse é um outro elemento que eu gostaria de trazer. Desta forma, tudo que for participação popular e que faça esse contraponto por dentro do sistema, que a gente chama hackeando, eu sou favorável. Eu sou favorável demais esse processo de emendas populares, né? De emendas populares. Inclusive, nunca foi feito no Senado.
Você pode ver que o que você citou foi no Congresso Nacional. A Constituição prevê no Senado, mas não foi sequer regulamentado. Então, sou extremamente favorável. Acho que as pessoas têm o direito, o Estado tem que estar aberto e a democracia não pode se restringir a uma representação, inclusive duvidosa, como nós temos hoje. Que nós temos uma representação no parlamento, Seba, eu espero que você esteja lá, da bala, da bola, do crime, da desgraça, de tudo que não presta. Mas não tem do povo, não tem dos índios, não tem dos negros, não tem das pessoas comprometidas. Então, esses contrapontos vão criando um constrangimento ético. Então, essas iniciativas populares, candidaturas avulsas, mandato coletivo, que é o caso do meu. O mandato coletivo não está previsto em lei, mas já começam a se abrir para ele. Já tem mais de 5 projetos de leis para regulamentar. Né? Ele é um contraponto. E o Senado é mais... As pessoas dizem, mas no Senado o mandato coletivo vai dar certo? Talvez seja o lugar que possa dar mais certo, porque no Senado você já tem 2 suplentes. As pessoas não sabem que ao votar em um está levando 2. Né? Então, o que a gente está fazendo no mandato coletivo é explicar a elas que é possível uma comunidade assumir uma vaga no parlamento e melhorar a qualidade da representação, melhorar a participação popular. Então, eu sou plenamente favorável. Acho que precisa melhorar? Precisa, tudo precisa melhorar. Mas mais do que precisar melhorar nesse momento, é preciso usar. É preciso que a sociedade se organize mais, é preciso que tenham parlamentares comprometidos com esses instrumentos para fortalecê-los. Até porque existem leis que dormem há anos no Congresso Nacional, enquanto que outras são aprovadas em toque de caixa. Enquanto eles aprovaram rapidamente o corte do nosso Parque Nacional, a lei do Cerrado tem mais de 30 anos. O Cerrado e a Caatinga são os 2 únicos biomas que não são protegidos em lei, nem na Constituição de 88. E essa lei já tem lá mais de 30 anos. Por que não é aprovada? Porque o interesse é deixar o Cerrado desprotegido para ter mais invasão de agronegócio, de monocultura, de soja. Não é por acaso, é a mesma coisa da Caatinga, que são áreas adensadas, são ecossistemas, biomas muito adensados. Então, sou totalmente favorável. Se a gente não conseguir, sendo eleito, aprovar a lei de imediato de defesa do Cerrado, nós vamos fazer pela primeira vez no Senado uma iniciativa popular para aprovar essa lei. E ela tem outro elemento importante, dois outros elementos importantes, Tia. Ela é educativa, que provoca um debate, e ela é mobilizadora. Porque todo mundo que está assistindo a gente aqui sabe, né? Ou se não sabe, é importante que a gente reforce aqui, que o parlamento só funciona com pressão. O parlamentar isolado, no nosso caso, que somos progressistas, a gente tem dificuldade porque a gente sempre vai ter uma maioria, pelo menos por enquanto, né? Uma maioria contra as nossas teses, então nós precisamos de mobilização para pressionar o parlamento, ou mesmo em qualquer situação. A participação popular é decisiva, né? Então, estou de acordo com esses questionamentos que você levantou aí. Eu acho que os projetos de lei de iniciativa popular podem cumprir um papel muito interessante para a democracia, e eu tenho uma discordância, Chico, com essa opinião que você transmitiu, não sei se é a sua, mas que você colocou, de que existem críticas em relação a uma confusão, assim, está vindo um projeto de lei de iniciativa popular que representa só uma parte da população. São críticas que nós ouvimos nessa experiência do Câmara Mais Barata. Ótimo. Então... mas enfim, e respeito, acho que é uma reflexão interessante mesmo, né? No sentido de que, olha, existe já um parlamento, existe a função do parlamentar, e não necessariamente porque houve uma mobilização, uma coleta de assinatura, esse projeto interessa ou representa a vontade do conjunto da população. Mas o parlamentar, ele é um representante do povo, ele pode ter uma iniciativa parlamentar e ainda assim isso não ser a vontade do povo.
Da mesma forma que você tem uma diversidade dentro do parlamento, você tem uma diversidade fora do parlamento. E ela ser de iniciativa popular significa simplesmente que a origem dela foi uma mobilização popular, seja qual for a perspectiva. E isso, eventualmente, pode ser até algo que eu discorde. Né? Podem fazer alguma lei lá que eu falo, não, essa lei é muito ruim. Sei lá, crianças podem ter armas. Né? Acho que se alguém fosse coletar essa assinatura, ia ter muita gente Já assinando. tem gente propondo isso. Pois é, eu discordo profundamente disso, mas acho que da mesma forma que um parlamentar pode propor algo esdrúxulo, a gente tem que garantir mecanismo para que a sociedade possa propor, porque senão você esvazia a capacidade de participação geral, você se fecha a iniciativas super interessantes, porque eventualmente você pode ter sugestões que não são muito boas. Então, eu gosto muito da ideia da iniciativa popular. Eu cheguei a fazer reuniões com o presidente da CLDF antes de 2018, que a gente estava querendo, inclusive, pensar junto no desenvolvimento de algum aplicativo para tentar ter coleta de assinatura digital. Hoje em dia a assinatura tem que ser toda em punho, que dificulta muito a mobilização, mas acho que seria um baita serviço e responderia a essa crise da democracia que a gente vive, da democracia representativa. Acho que, inclusive, os projetos autoritários que eles passam a ter mais espaço é por conta das deficiências do nosso regime democrático. Aí as pessoas, ao invés de entenderem que o que incomoda elas é a falta de democracia, elas confundem e acham, não, se isso é democracia eu não quero. Né? Então, se a gente não der resposta para esses limites, a gente vai ter muito problema. Né? Acho que a gente tem que aperfeiçoar, radicalizar a nossa democracia, e se faz com mecanismos como esses, são mecanismos permanentes. O meu amigo Pedro Ivo citou os mandatos coletivos para Senado. Eu acho muito interessante, porque você pode até garantir a rotatividade. Pedro Ivo pode ser eleito, abdicar para que o suplente entre. Ele pode fazer, nada impede. É diferente da Câmara Federal, que você tem alguém com a caneta, ou da CLDF, que você tem alguém objetivamente com a caneta, com uma relação material de poder que foge do controle daquelas pessoas. Mas mesmo essa experiência do mandato coletivo no nível da CLDF, da Câmara Federal especialmente, se não for algo que é acompanhado de um debate mais profundo sobre a democracia brasileira, não responde ao nosso anseio. Porque o parlamento ele já é um poder coletivo, né? Já são 513 deputados. Se forem 513 mandatos coletivos de 3, vão ser 1.500... Quantos? Não sei a conta exata, mas mais de 1.500 codeputados. Né? Mas se você não tem essa estrutura fechada que a gente tem hoje, isso não vai continuar sem responder ao anseio de ninguém. Entendeu? A gente precisa, de fato, pensar como que a gente aprofunda mecanismos como os projetos de lei de iniciativa popular, como a editalização de emendas parlamentares, como um processo permanente de um mandato a serviço da coletividade da população, em que as pessoas sentem a qualquer momento que elas vão poder chegar e ter sua voz escutada, mesmo que o voto que elas deram durante as eleições não tenha sido vitorioso. Mesmo que quem tenha sido eleito seja alguém que não era da vontade dela, mas a estrutura de Estado vai estar aberta para receber essa demanda e para dar resposta a essa demanda, ainda que seja negativa, né? Porque não é porque é de iniciativa popular que tem que aprovar também. Eu queria puxar um tema assim, um pouco sensível, mas que nesse momento eleitoral acaba sendo muito presente, né, e decisivo para a escolha das pessoas, que é a questão da corrupção. E tem tudo a ver, né, com o que a gente está falando, porque falta de fiscalização, falta de transparência, inevitavelmente cria um ambiente favorável à corrupção. Aqui como a gente está trabalhando com essa coisa mais propositiva, eu não quero nem fulanizar do partido A ou B, do candidato A ou B. O fato é que existe uma certa descrença assim, na população, até um cansaço, né, de falar desse problema e da luta contra esse problema. Assim, uma certa descrença, porque parece que nunca vai passar, que a gente nunca vai conseguir melhorar. Vocês são candidatos ao Congresso, né, e podem ter iniciativas relacionadas a esse tema, tanto no ponto de vista fiscalizatório, quanto do ponto de vista de elaboração de leis, além desse papel geral, né, do parlamentar. Queria que vocês falassem um pouco como é que vocês veem esse cenário e como passar uma mensagem para o cidadão de que é possível, sim, lidar com o problema da corrupção de maneira madura ou de maneira técnica, enfim, de alguma forma que dê a esperança desse cidadão de ver um cenário um pouco melhor do que a gente tem visto aí nos últimos anos. A corrupção é um paradoxo em relação ao sentimento das pessoas, porque quanto mais você combate, mais elas sentem que ela existe. Porque quando você combate a corrupção, você identifica problemas de corrupção. Né? Muitas vezes as pessoas falam, na ditadura militar não tinha escândalo de corrupção. Ora, não tinha escândalo porque se alguém denunciasse, desaparecia, porque a imprensa era controlada, porque você tinha uma repressão profunda. E aí você não tinha combate nenhum à corrupção, logo não aparece. É evidente, aí não tem escândalo mesmo, né? Aí ninguém vê.
Então, eu acho que o Brasil vinha avançando nas últimas décadas de forma muito consistente em mecanismos de combate à corrupção. Isso passa não por um ou outro partido, acho que era um amadurecimento do Estado brasileiro que a gente vinha experimentando ao longo das últimas décadas, e em paralelo a esse amadurecimento cresceu também um sentimento de que a corrupção existe, de que está tudo errado, porque justamente começaram a aparecer cada vez mais situações e desvios dentro dos próprios mecanismos de corrupção. Então você tinha estruturas que eram empoderadas para poder ter uma fiscalização e um controle muito grande, e esse empoderamento foi utilizado para atender projetos pessoais, particulares, para incidir na política nacional. Então você teve uma corrupção dos mecanismos de combate à corrupção no nosso país. Eu acho que a história ela nos dá lições, sabe? Eu acho que se a gente teve esse problema, não é vamos jogar tudo fora e vamos acabar com tudo isso. Não, eu acho que é importante ter um debate forte de independência e autonomia da Polícia Federal, dos órgãos de controle. Eu acho que o debate da PGR, a lista tríplice, é uma urgência, que você tenha um respeito à lista tríplice. Acho que ainda faz sentido que o presidente ou a presidenta eventualmente não nomeie o nome mais votado, mas que pelo menos fique ali na lista tríplice, para você poder garantir que existe uma série de mecanismos ali que fazem com que nenhum indivíduo, de forma independente, possa corromper esse processo. Ao mesmo tempo você responsabiliza eventuais abusos, né? Da mesma forma que um policial pode ser responsabilizado se ele cometer um abuso de autoridade, um juiz, um procurador, alguém que usa do seu cargo, do seu espaço de poder, que deveria estar a serviço do combate à corrupção para atender projetos pessoais e particulares, também tem que ser responsabilizado. E aí eu cito sem problema nenhum, acho que o caso da Lava Jato é emblemático disso, né? Acho que eu posso dizer que nada foi tão prejudicial para o combate à corrupção no nosso país quanto a existência da Lava Jato, da forma como ela se deu. Porque ela banalizou todo um processo de amadurecimento do Estado que a gente vinha tendo e que vinha dando muito resultado ao longo dos últimos anos, e transformou tudo isso em projeto político, virou quase um partido político, né? Então, no meu mandato, eu pretendo sim fazer esse debate de forma muito franca e muito direta. Eu sou uma pessoa de esquerda, eu acredito na importância do Estado. Acho que a gente não vai superar os desafios que o país tem sem um investimento amplo em educação, em saúde, sem investimento amplo em justiça social. E para o Estado funcionar bem, ele tem que ser eficiente. Para o Estado funcionar bem, ele tem que ser transparente. Para o Estado funcionar bem e ser legítimo, ele não pode conviver com corrupção. Então, eu acho que não tem coerência maior do que nós, que defendemos a importância do Estado, que a gente defenda também de forma muito ativa esse melhor funcionamento e o combate a qualquer desvio que seja dentro dessa estrutura. Pedro? Bem, na minha opinião, a corrupção é endêmica. Por isso que ela é difícil de ser enfrentada. E ela não pode ser enfrentada só com valores morais, embora sejam importantes os valores morais. Ela só poderá ser enfrentada de forma consequente com transparência, participação popular, separação dos poderes, né? Realmente, cada poder da República tem que estar separados e agindo de forma coerente com a Constituição. A Lava Jato foi um enfrentamento que não foi isento, foi político, e aí, de certa forma, criou um problema, né? Para a sociedade. Mas nós não devemos abdicar de lutar contra a corrupção. Inclusive a esquerda. Acho que a esquerda, aí minha avaliação crítica, ficou encolhida, porque eu fui da fundação do PT. Desde a fundação do PT, que uma das coisas que eu aprendi lá, eu saí em 2010, era que tinha que termos ética na política e tínhamos que combater a corrupção. E essa agenda, por causa da Lava Jato, saiu da agenda da esquerda. Eu acho um equívoco, né? Ela não pode ficar na mão da direita, porque há um outro tipo de corrupção que eu considero também, que não é o desvio público, mas é a exploração das pessoas. Então, os trabalhadores sem terra, que não têm terra, enquanto você tem um latifúndio imenso no Brasil, salários que são vergonhosos, exploração da mão de obra das pessoas, trabalho escravo, isso para mim é corrupção.
Então, não vejo autoridade na direita de querer ter essa bandeira como para si, porque, do ponto de vista sistêmico, promove outros tipos de corrupção que não é essa corrupção que a gente está acostumado a debater. Sobre essa corrupção do desvio, do dinheiro público, que retira as funções positivas do Estado, porque desvia o dinheiro, isso vai bater na saúde, na educação, em tudo mais, isso nós temos que coibir veementemente, seja de onde for, certo? Para isso, tem que levar em consideração que esse país está na formação política e social do país. As pessoas dizem assim, que o Bolsonaro é um fenômeno conjuntural. Eu não considero isso. O Bolsonaro existe por um fenômeno conjuntural, claro, mas também porque havia um ambiente de um setor da sociedade que é ultraconservador. E esse setor ultraconservador, ele vem desde a colonização. Então nós temos um país que foi o último país, entre aspas, a libertar os escravos. Nós temos uma colonização que matou 1 milhão de indígenas a cada 100 anos. Nós temos um país que é altamente patriarcal e machista, onde o feminicídio, inclusive vim hoje de um velório de uma jovem que foi brutalmente assassinada pelo ex-marido, já separado há 5 anos. Quero aqui denunciar que nós não podemos mais conviver com isso. O marido matou a jovem de 40 anos, ex-esposa, na frente de 2 filhos menores, rapaz. Certo? Tudo isso aí leva a um processo que a gente tem que aprofundar. Primeiro, não esquecer que precisamos combater a corrupção. Segundo, lembrar que ela está associada a muitas questões, à fome, ao desenvolvimento que não inclui as pessoas, às condições de vida das pessoas, à educação. Tratar isso de forma estratégica no país. O país tem que ter uma política para mudar essa realidade. E o Estado tem que ter controle social, tem que ter transparência, tem que ter controle público. Os órgãos públicos não podem fazer qualquer financiamento de desenvolvimento de qualquer jeito, principalmente para a construção civil, onde daí você faz caixa 2, sim, entendeu? Então a Lava Jato errou porque conduziu um processo do ponto de vista político. Mas nós, a esquerda e as pessoas de bem, devem veementemente condenar a corrupção, porque o efeito prático da corrupção é que você desvia o dinheiro, um dinheiro que podia ir para a saúde, um dinheiro que podia ir para a educação, um dinheiro que podia ir para políticas públicas de combate à fome. Então é muito grave. Agora, não é realmente um elemento, digamos assim, que seja para ser uma diferença. Eu não sou corrupto, então eu sou muito bom. É básico, principalmente para quem quer exercer atividade política. Não deve ser uma diferença programática, não ser corrupto. Isso aí deveria ser o normal, né? O normal. Mas, infelizmente, no Brasil nós temos tudo isso. Nós temos que repensar tudo. Temos discutido isso no programa do Lula, como é que vamos enfrentar esse processo, porque ele foi banalizado, ele foi manipulado, atingiu pessoas inocentes, né? Mas a luta contra a corrupção deve continuar, porque ela existe. Muito bem. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, por essa conversa aberta, sincera e programática, né, sobre esses temas, sobre transparência, participação, controle social. Queria convidar outros candidatos que tenham interesse, que acham esses temas relevantes, a participar também, convidar os ouvintes a conferirem não só essa, mas todas as outras conversas que já tivemos com candidatos de todos os partidos, de todas as inclinações ideológicas. E deixo aberto aqui agora um espaço aqui para vocês fazerem uma despedida e mandar uma mensagem para a população aqui do DF. Massa.
Bom, queria agradecer quem assistiu esse debate, agradecer Rodrigo, Observatório, Pedro Ivo. É sempre importante a gente sentar para debater os grandes temas que a gente tem que enfrentar pelos próximos anos e, sem dúvida, a transparência e o controle social é um desses temas. Eu acho que isso está no centro do debate político porque afeta a vida em todos os seus aspectos, né? Você debater transparência e controle é você debater como que a gente vai viver, como é que a gente vai se organizar, onde é que a gente vai botar recurso, onde é que a gente não vai, se as coisas estão acontecendo da forma como elas têm que ser. Isso não é pouco importante, isso é a política, né? Isso é o centro, é o coração da política. O Observatório faz isso com maestria sempre, não é só no período eleitoral, mas no período eleitoral a gente sabe que a sociedade como um todo está mais aberta a debater sobre política. Então foi um prazer imenso estar aqui, poder passar um pouco das minhas mensagens, um pouco do que a gente acredita, as pessoas poderem conhecer um pouco mais e registrar, antes de concluir, que não existe solução para nenhum problema do nosso país que não passe por organizações coletivas como essa, sabe? Quando a gente pensar mecanismos coletivos de atuação, mecanismos coletivos de controle, de transparência, não existe super-herói, né? Quem chegar aqui falando, vou enfrentar todo mundo, não vai ter corrupção na minha frente, confia em mim a todo custo, você já desconfia que é alguém que está querendo centralizar muito poder, e poder centralizado é necessariamente problema. Então, acho que a gente vai construir um país melhor garantindo uma profunda democracia, e isso que o Observatório pauta e defende há muito tempo, né? Então, prazer estar aqui com vocês e estou aberto a novos convites, vai ser sempre um prazer estar aqui. Espero que como deputado federal já a partir de janeiro do ano que vem. Obrigado, Pedro. Xi, primeiro eu quero agradecer você pela condução, pelas perguntas instigantes aí, também ao Observatório. Eu acho que esse caráter aberto do Observatório, ele contribui muito para a democracia, quiçá venha gente de direita aqui para dizer suas ideias, confrontar suas ideias com quem está nos assistindo. Então, está de parabéns esse trabalho de vocês. Eu acho que é esse mesmo trabalho que todos nós da sociedade civil devemos fazer, que é abrir o debate para esclarecer as pessoas, para elas terem possibilidade de conhecer. Eu sei que muita gente não me conhece, então eu não perco um debate desses aí, da sociedade ou mesmo da imprensa, e acho uma oportunidade importante, porque o processo eleitoral ele é muito desigual ainda, e não precisa ser aprimorado. Concordo com o meu amigo Seba, eu até digo no meu processo de debate da campanha que o futuro é coletivo. Quanto mais coletividade, melhor. Quando você pensa que nós, enquanto espécie humana, nós não somos uma ilha e que nós devemos dialogar não só entre nós, mas com as outras espécies que estão no planeta, tanto que eu falo muito no Cerrado, no Senado, e na defesa das pessoas, dos animais e da natureza. Até separo, que para as pessoas entenderem que a verdade não precisa separar, né? Porque, como diz a Carta da Terra, nós somos uma comunidade de vida. E na comunidade de vida, nesses ecossistemas, não é só o ser humano. Aliás, nem somos a primeira espécie a ter chegado nesse planeta, né? E por decisões políticas equivocadas, nós estamos aí, com essa crise climática, com essa crise civilizatória. Então, nós também temos que ouvir a voz dos animais, a voz das plantas, a voz do planeta, como o pessoal dos direitos da natureza diz que eu sou um desses que são a favor dos direitos da natureza. Ouvir a nossa mãe, né? Ninguém trata mal uma mãe, né? Então, nós temos que ouvir a nossa mãe. Nossa tarefa é essa, e quanto mais transparência, quanto mais controle social, ainda mais agora com a internet, que embora é usada muitas vezes para provocar fake news e mentira, mas nós podemos usá-la também para o lado bom, para dar mais transparência, para incluir mais as pessoas. É óbvio que isso tem que estar associado a uma educação de qualidade universal e pública, e uma banda larga também pública e universal. Quanto mais banda larga chegar na casa das pessoas, mais a possibilidade desse novo momento que nós estamos vivendo, de democracia em tempo real, digamos assim, que a internet nos possibilita, é melhor, mesmo sabendo que há muita coisa ruim dentro da internet. Então, quero agradecer, dizer que estou à disposição,
e dizer isso para as pessoas que pensem, reflitam. Dia 2 não é qualquer dia, né? Não é qualquer dia. E não adianta votar em gente ruim achando que ela vai ficar boa. Os parlamentares ruins são como câncer. O câncer, se você não coíbe, ele entra na célula boa e destrói. Então, não adianta você imaginar, aquele cara é ruim, mas ele vai melhorar lá. É melhor votar num bom e fiscalizar ele para ele não piorar, porque o que pode acontecer é que o sistema pode também tirar as pessoas boas da sua rota. Por isso que é fundamental a gente renovar o Congresso Nacional, renovar a Câmara Distrital, para que a gente tenha aí um arejamento e novas ideias e propostas realmente que possam melhorar a vida das pessoas. E o meu jargão, a vida das pessoas, dos animais, porque nós somos animais, mas eu digo isso também, e da natureza, porque está todo mundo aí vivendo na mesmo planetinha e não tem planeta B, né, Sena? Com certeza. Pessoal, muito obrigado de novo pela presença, Pedro, Seba. Agradeço também quem acompanha. Renovo o convite para que confira as outras conversas com outros candidatos, para saber as ideias do maior número de candidatos possível. E fica o convite para a próxima. Até mais.